E eu tenho dificuldade para entender o porquê desse... Eu não sei se foi o recente rebaixamento, pode ser isso, tu que vai me dizer, mas por que essa loucura pelo rebaixamento do Grêmio que eu tô vendo e que aí entro claramente, não é só na relação do torcedor e da tua relação com o torcedor, é do Inter. Eu nunca tinha visto, por exemplo, até o Meneghetti citou com muita propriedade no Donos da Bola, logo depois do Grenal, ele disse, eu não lembro de ter visto os jogadores claramente posicionando, e depois do jogo, que vão fazer tudo para o Grêmio ser rebaixado. Pois eu vou te dizer, César. Eu tenho um pouco, eu queria entender o sentimento do Colorado para ter eu vou tentar fazer uma leitura disso. Tu citou alguns momentos históricos aí. Eu quero pegar os momentos de rebaixamento da história. Quando o Grêmio foi rebaixado em 91, o Internacional vivia o meio de um período em que não ganhava nada. E que sofria muito, porque fazia uma década, mais ou menos, que tinha passado os anos 70 em que o Inter era o melhor time do Brasil. E o Inter não ganhava mais nada, né? Tá. E aí o Grêmio cai e o Inter no ano seguinte ganha uma Copa do Brasil. Beleza. O Grêmio cai em 2004, né? O Grêmio cai em 2004. Em 2005, o Internacional quase foi campeão brasileiro, tal. Tá. Depois de 2006, quando o Inter ganha um monte de título, o Grêmio já estava de volta. O Grêmio, inclusive, em 2007, disputou uma final de Libertadores da América. Quer dizer, as coisas já estavam... O Grêmio já tinha se normalizado de alguma forma. Agora, César, o rebaixamento do Inter em 2016, primeiro, ele acontece com o advento, fixação e popularização e globalização das redes sociais. Não tinha nada disso lá atrás. Né? Não. A corneta do César Cidade Dias era com os amigos colorados dele que ele tomava cerveja no boteco. Do Baldaço também. Os colegas de faculdade. Hoje em dia, a corneta, tu participa de uma corneta com milhões de pessoas nas redes sociais. Então é outra história. O Inter cai para a segunda divisão no meio de um período histórico dele, que é o melhor período histórico do Inter, que tinha passado alguns anos em que ele tinha sido campeão do mundo, campeão de tudo. O Internacional cai para a segunda divisão no momento em que nenhum gremista esperava que isso poderia acontecer. E a queda do Inter, o Inter está caindo para a segunda divisão no momento em que o Grêmio do Roger, que sai e assume o Renato, se apresenta como um dos melhores Grêmios da história. Sim. O Inter cai para a segunda divisão e joga a segunda divisão no momento em que, quando o Grêmio estava vivendo um dos 3 melhores momentos da sua história. Sim, o Inter sobe. O Inter sobe quando o Grêmio está ganhando a América. Cara, isso foi muito forte. E outra, houve a provocação dos jogadores do Grêmio no meio desse processo todo que pegou muito forte com os colorados. Então, assim, o Inter está completando 11 anos sem título no começo do ano que vem, César. 11 anos sem título. O Internacional, essa geração colorada, é muito louco isso, cara. Eu sou de uma geração, César, anos 80 e 90, como torcedor, criança e adolescente torcedor, que eu não vi o Inter ganhar quase nada. Então, quando o Inter ganhou tudo no começo dos anos 2000, foi a minha redenção. Mas eu estava com cicatrizes, eu estava pronto para isso. A geração que hoje tem 30 anos de idade não sabia o que era sofrer, cara. Não sabia o que era sofrer, ela só viu o Inter ganhando. E, de repente, o Inter cai para a segunda divisão e o Grêmio forma um dos melhores times da sua história. Isso foi um baque violento. Então, essa geração entende no rebaixamento do Grêmio uma equiparação histórica para que esses colorados dessa geração possam viver aquilo que de melhor viveram. Então, pro Inter, esse rebaixamento do Grêmio é fundamental. É uma análise. Eu acho que uma das coisas que eu vou dar uma pensada nisso, porque eu acho que a gente tem que dividir, de repente, os ciclos, né? A gente precisa dividir os ciclos. Porque o Campeonato Mundial do Grêmio, que transformou o Renato em mito, né? Ele mexe com uma geração inteira, né? Ele mexe com uma geração inteira. Nós temos hoje a geração Hugo de Leon, por exemplo. É uma geração muito forte, que é muito parecida com a geração Figueroa, né? Hoje tu pega, por exemplo, qualquer colorado de 50 anos, 55 anos, o cara vai dizer qual é o melhor jogador do Inter. Não é o Fernandão, é o Falcão, né? Agora tu fala com um cara de 30 anos, ele vai dizer o quê?
Ele vai dizer o que é. E aí tu fala com um de hoje, até então, eles já são poucos, mas eu me lembro, o meu avô falava de outros jogadores. Falava do Rolo, né? Claro. Então. Eu não vi a geração dos anos 70 jogar. Tu não visse, né? Eu não vi. Imagina o cara de 30 anos de idade. Esse time eu paguei, né? Esse time eu paguei todos os pecados da minha juventude. Ô, César, eu nasci em 69 e fui ganhar o primeiro campeonato em 77. Imagino que eu não paguei os pecados.